Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Um pouquinho gripado aqui. Isso, tem na tela aí, né? 2 Coríntios 4, a partir do verso 17, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não olhando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Substituindo a palavra ali, tribulação, faria: porque a nossa leve e momentânea pressão produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Queria falar hoje sobre pressão. Todo ser humano, em algum momento, se sente pressionado na trajetória da sua vida. Se sente pressionado na família, se sente pressionado no trabalho, pressão financeira, pressão emocional, pressão de todo lado. E quando a gente era pequeno, o pai e a mãe sempre diziam: meu filho, aproveita que você só estuda. E a gente não acreditava. Porque quando você estiver mais velho, você vai se lembrar de quando você era pequeno, que você não tinha nenhum tipo de pressão. Você só estudava, não tinha nenhum compromisso financeiro, matrimonial, ministerial, espiritual. Você só tinha que estar lá vivo, só estudando. Mas quando você crescer, você vai experimentar o que é responsabilidade, o que é pressão, o que é tribulação, o que é trabalho, o que são as angústias e as circunstâncias adversas da vida. E a gente vai crescendo, vai desenvolvendo a nossa vida. E quando a gente vai ficando mais adulto, a gente vai percebendo que, eu falo por mim, estava até conversando com a minha esposa ontem, que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai sendo submetido a alguns tipos de pressão, né? Alguns problemas vão aparecendo na vida, e esses problemas são os maiores professores que a gente tem na nossa história. A gente pensa que quem nos ensinou foi a nossa casa, a gente pensa que quem nos ensinou foi a escola, foi a faculdade, foi o curso, mas na verdade os maiores ensinamentos que a gente tem na vida são quando nós somos submetidos a uma pressão em alguma área da vida. E eu percebo que quanto mais cedo um ser humano é submetido a uma pressão, mais rápido ele aprende a reagir a um determinado fato da sua vida. Quando a gente é muito protegido, muito guardado na nossa casa, quando tudo dá muito certo na primeira fase da vida, a gente tende a fracassar quando a gente é um adulto, porque a gente nunca foi adaptado a viver sob pressão. Agora perceba, quando alguém vive uma pressão na sua casa desde cedo, quando falta dinheiro, quando falta recurso, quando há algum abandono, algum problema, algum trauma, se essa pessoa aprender a lidar bem com essa pressão, esses são os adultos mais maduros. Esses são os adultos que mais conseguem alcançar altas posições na sua vida. Porque eu acabei de ler um texto bíblico que diz que as nossas tribulações é que produzem para a nossa vida um peso de glória. Ou seja, a Bíblia está fazendo uma comparação, dizendo: olha, se você for submetido a uma pressão, se você for submetido a uma tribulação, haverá um desenvolvimento de glória na sua vida. Haverá um crescimento exponencial na sua vida. Essa é a maneira como Deus trabalha. Pastor, por quê? Não adianta entender por quê, querido. Essa é a escola de Deus. Quando há tribulação, quando há angústia, quando há pressão, há também um desenvolvimento de glória na sua vida. Então, eu não posso ficar triste porque eu estou sendo pressionado. Eu não posso ficar chateado porque eu estou sendo pressionado. Porque enquanto há pressão sobre a minha vida, Deus está extraindo de mim algo glorioso. E sabe o que é interessante? Nós admiramos aquilo que foi produzido na nossa vida. Nós admiramos o que é produzido na vida de alguém. Olha essa pessoa como produz bem. Olha essa pessoa como é talentosa. Olha essa pessoa como faz bem o seu trabalho. Nós admiramos aquilo que foi produzido, mas a gente se esquece daquilo que precisou ser esmagado para que aquilo tivesse sido produzido. A gente só olha o resultado. Quando alguém olha para você e olha para a sua vida e vê você prosperando em alguma área, as pessoas podem... nossa, que coisa ali, que legal. Do nada deu certo, né? Do nada a pessoa venceu. Que coisa linda, olha o carro, olha o ministério, olha a vida. Mas elas não sabem o quanto você precisou ser esmagado para que essa glória pudesse ser drenada por meio da sua vida.
Todo ser humano, todos nós possuímos algo dentro de nós. Possuímos uma glória interior que só pode ser revelada por meio da pressão. Existem coisas que não adianta você estudar, não adianta você tentar, não adianta você se envolver com nenhuma outra coisa. Só a pressão da vida será capaz de extrair de você coisas que você tem, que você nem conhece, que você nem imagina. Isso é uma verdade tão grande e a gente corre disso, né? Se eu perguntar aqui, quem é que quer ser pressionado na vida essa semana? Alguém quer? Quem quer receber uma tribulação essa semana? Quem quer passar por um aperto? Ninguém quer o aperto, mas todo mundo quer a glória. Né? Ninguém quer o aperto, mas todo mundo quer o resultado desse aperto. Então, a Bíblia é tão linda porque a pressão, ela não te destrói. Mas a pressão, ela revela coisas que estão adormecidas na sua vida. Só a pressão será capaz de extrair de você um eu que você nem conhece. Só a pressão é capaz de extrair de você talvez o empresário que você não sabia que você era. A mãe que você não sabia que você era. O pastor que você não sabia que você era. O profissional que você não sabia que você era. Porque você talvez estava se menosprezando, mas através da pressão que Deus colocou, permitiu sobre a sua vida, um novo ser humano começou a ser gerado por meio daquilo que você viveu. É só você olhar para a sua história, olhar para o seu passado. Tudo que tem acontecido com a sua vida até aqui, na verdade, é Deus extraindo de você coisas poderosas e boas. Deus usa processos para revelar conteúdos. É assim que Deus trabalha. Pode trazer para mim aqui? Pode colocar aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Por exemplo, a azeitona é só uma azeitona, não é? Mas a azeitona esmagada, o que ela gera? Azeite, não é? Tá caro o azeite. Aí eu trouxe aqui, ó. Tem um saquinho de azeitona, tá vendo? O que é mais caro? O saco de azeitona ou o azeite? E aí se a gente perguntar, o que você quer ser? Azeitona ou azeite? Todo mundo quer ser um azeite, né? E tem azeite... Azeitona acho que não, mas azeite tem azeite de R$1.000 um pote. Azeite caríssimo, estrufado, cheio de coisa. Mas esse aqui acho que foi R$28 na promoção. Eu lembro que o azeite era R$13, né? Hoje é o preço do azeite. É a azeitona esmagada que produz o azeite. É a uva pisoteada que gera o vinho. É o trigo esmagado, sovado, batido, triturado, peneirado, é que gera o pão. Então, olha que coisa interessante. Deus usa processos para revelar conteúdos. A azeitona é só uma azeitona. É como nós. Talvez a azeitona não sabe disso, mas dentro dela existe um óleo preciosíssimo. E esse óleo só pode ser gerado. Não tem outro jeito. O mundo mudou, a coisa evoluiu, mas a única forma de extrair um bom azeite da azeitona é quando a azeitona é esmagada e pressionada. E isso é exatamente o que acontece na nossa vida. Nós somos uma semente. E geralmente a semente, ela não sabe aquilo em que ela está se tornando. A semente não sabe o porquê que ela está passando por esse processo. A semente, ela só precisa confiar no Deus Todo-Poderoso. Nós só precisamos confiar em Deus. O barro precisa confiar no oleiro. A uva precisa confiar no viticultor. Aquele que consegue extrair de um elemento normal, que não tem tanto valor, algo que tem um valor muito precioso. É exatamente isso que o Senhor deseja fazer na sua vida. Eu acho que eu estou pregando para alguém aqui. Alguém que veio aqui ouvir essa palavra, querido, calma. Segura a ponta aí, não desiste não. Deus está apertando você, está pressionando você. É porque Deus está extraindo de você algo muito excelente. Existe valor saindo de você. Existe uma glória que Deus quer gerar através de você. Mas não há outra forma de Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida, a não ser pressionando você. E o seu papel é: eu vou confiar no Senhor. Eu não sei o que Deus está fazendo comigo. Eu não sei, mas eu preciso confiar em Deus.
Porque se eu olhar para trás, eu também não sabia o que Deus estava fazendo. E quando eu olho para trás, meu Deus, glória a Deus, porque o Senhor, os planos de Deus são maiores que os meus planos. Eu só preciso confiar. Eu não vou atrapalhar o Senhor. Fala para alguém, não atrapalha Deus não. Não atrapalha Deus não. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem na sua vida. Deus usa processos então para extrair coisas excelentes da minha vida. Enquanto Deus está extraindo isso da minha vida, e dói, e é penoso, ninguém quer passar por uma tribulação, mas durante esse processo, o diabo se alegra quando ele vê alguém que passa por esse processo murmurar contra Deus e reclamar contra Deus. Então o diabo se alegra quando eu murmuro. Mas enquanto eu passo por uma tribulação, quando eu passo por um tempo de pressão, Deus se alegra, o diabo odeia quando alguém adora a Deus no meio da sua dificuldade. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, por um tempo de pressão na sua vida, mas querido, eu não sei o que está acontecendo, mas celebra o Senhor. Levanta a tua mão aí no teu lugar e adora a Deus. Senhor, muito obrigado por essa pressão. Obrigado por esse tempo em que eu não sei o que vai acontecer. Obrigado pela dúvida. Eu acordei pela manhã hoje, eu falei, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, porque eu não vou depender de circunstância favorável para adorar a Deus, porque eu creio que Deus está fazendo uma obra na minha vida. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Deus está transformando você em algo precioso. Enquanto Deus trabalha, eu vou celebrar. Talvez alguém esteja olhando para você hoje, mas não sabe que existe algo dentro de você. As pessoas não sabem o que está acontecendo na sua vida, elas não sabem aquilo que você vai se tornar no futuro. Olha para o lado aí, você está do lado de uma semente, você está perto de uma pessoa que está sendo esmagada pelo seu. Você não sabe o que ela está produzindo por isso. Por isso que o nosso papel como cristão, crendo no Senhor, é confiar no Senhor, ser grato a Deus por toda dificuldade que surgir no meio da minha trajetória. Eu não vou reclamar, porque Deus está usando esse processo que eu não entendo para me aperfeiçoar, para me tornar alguém melhor, para extrair da minha vida azeite, para me tornar um vinho caro, para extrair o melhor da minha vida. Isso só a pressão é capaz de fazer. Eu acredito e creio muito que o valor de uma pessoa não deve ser medido pelo dinheiro que ela carrega, pela roupa que ela usa, mas o valor de uma pessoa deveria ser medido pelo nível de pressão, por quanto essa pessoa já suportou de pressão na sua vida. Porque quanto maior a pressão, mais puro é o azeite que essa pessoa consegue liberar. As batalhas que você viveu, o que você passou na sua vida, o tamanho da pressão que você foi submetido, porque pressão, está aqui a professor de física, eu não posso nem errar, Vinícius, né? Mas é uma força sobre uma área, é isso, né? Pressão é F sobre A, viu? Fiz o trabalho direitinho. Pressão é movimento. Fala para alguém, pressão é movimento. Por isso que o diabo quer que você fique parado, fala para alguém. Então se movimente, fala, movimenta! Irmão, pressão é movimento. Deus está movimentando coisas na sua vida. Enquanto há movimento, a pressão está sendo liberada sobre a tua casa, sobre o teu casamento. O nosso Deus é um Deus de movimento. O nosso Deus é um Deus de batalhas. Deus está movimentando as coisas para extrair de você o seu melhor azeite. Pressão, movimento é energia. Deus quer liberar a energia da tua vida. E quando a energia é liberada, há uma glória liberada sobre você. É uma energia no seu trabalho, no seu casamento. Então, querido, não fique parado, se movimente. Sai da inércia. Num tempo de paralisação, se movimente. Diga a Deus, eu vou encontrar, através do meu movimento, a pressão necessária para que azeite seja extraído da minha vida. Eu não vou ficar parado, eu vou me movimentar, porque eu acredito e confio nos processos a que Deus está me submetendo nessa vida. Não importa o tamanho que você tem, se você é rico, se você é pobre, onde você mora, em todo momento, em um momento na vida, você vai ser submetido a quedas. Você vai cair, você vai sofrer, você vai passar por alguma pressão para que Deus possa extrair de você o seu melhor azeite. Bom, exemplos na Bíblia. Primeiro, Davi. Deus precisava de um rei. A Bíblia diz que Deus vai lá em 1 Samuel 16, ele unge o rei.
Deus precisava de um general de guerra, de um rei. Mas quem que Deus tinha? Um menino, um pastor de ovelhas, que era desacreditado até pela sua família e até pelo seu pai, que nem lembrou dele quando Samuel foi ungir a Davi como rei. Deus queria um rei. Deus queria um general de guerra. Mas Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não escolhe pessoas prontas. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus escolhe uma pessoa que talvez não tenha nenhum crédito, que não tem nenhum valor diante da sociedade. E Deus começa a submeter essa pessoa a um processo de aperfeiçoamento, de enobrecimento. Porque Deus tinha um menino, mas Deus queria fazer daquele menino um rei. E talvez essa seja a história da sua vida. Você não sabe em que Deus está transformando você. Mas o fato é que você é alguém que não tem as atribuições, as qualificações necessárias para atender o chamado e a promessa que Deus fez na sua vida. Não está combinando com você. Deus queria um rei, mas manda Samuel ungir um menino. Deus queria um general, mas manda Samuel ungir um pastorzinho de ovelha. Não faz sentido para as pessoas que olham agora para a tua vida. Mas lembra, você é uma semente na mão de Deus. Deus vai submeter Davi a um processo para tirar de Davi esse rei que existe dentro dele. E Deus vai pressionar Davi e passar Davi por um processo para tirar de dentro de Davi o general que havia dentro dele. Portanto, as promessas que Deus fez para você podem não combinar com você agora, mas Deus conhece quem você é. Aí dentro de você existe essa promessa, existe esse chamado. Talvez você não se conheça, mas se você atender e confiar no Senhor, Ele vai tirar de dentro de você a promessa que Ele fez sobre a tua vida. Para isso, Deus vai submeter você a uma pressão. Traz para mim aqui. Pode colocar, deixa aquela tela, pressão. Essas frases eu vou usar no final. Deus vai obrigatoriamente submeter você a uma pressão. E o que é pressão? Alguém conhece o que é isso aqui? Sabe? Você pega aqui, né? Ó. É? E aí, vamos lá, quanto mais eu puxo para trás, mais longe a água vai. Não é? Então, igual elástico, porque aqui eu estou armazenando energia. Não é? Quanto mais eu sou puxado para trás, e mais força eu emprego, mais longe a água vai. Então, esse puxão para trás dói, né? Isso é Deus puxando você, esmagando você, submetendo você a uma pressão que talvez você não goste. Talvez o diabo tenha puxado você para trás. Talvez o diabo esteja tentando destruir você, arrastar você para trás, e ele está feliz com isso. E você está até pensando que o diabo está prevalecendo sobre a sua vida, mas mal ele sabe que o que ele está fazendo na sua vida é acumulando pressão, é amassando você, esmagando você por uma permissão de Deus, acumulando energia, porque na verdade você não vai ficar aí atrás não, você vai chegar muito longe. Esse aqui tem água. Se eu puxo para trás, eu vou jogar no meio aqui então, prepara aí, tá? Ó, quanto mais eu puxo para trás, pode ir? Vamos lá? Isso é pressão. Ninguém quer ser pressionado. Ninguém quer. Ninguém quer submeter a essa pressão. Ninguém quer ser puxado para trás. Mas todo mundo quer ir para frente. Não vou jogar molhar não, fica tranquilo. Eu vou mirar no meio aqui. Os meus eu posso molhar. Ninguém quer submeter essa pressão, mas quando eu obedeço ao Senhor, quando eu acredito no que o Senhor está desenvolvendo na minha vida, quando eu creio que, por mais que seja doloroso, há uma energia acumulada na minha história, e quando você menos esperar, no diabo menos esperar, porque ele não sabe aquilo que Deus está fazendo e acumulando na sua história, quando ele menos esperar, porque parece que foi uma vida inteira,
Uma vida inteira de experiências ruins, de problemas, para que de uma hora para outra a sua vida começasse a dar certo, mas na verdade foi só energia que Deus foi acumulando na sua história. Foi um processo longo e doloroso que Deus foi acumulando e trabalhando dentro de você, para que de dentro de você o Senhor pudesse extrair, pressão. Quanto mais pressão, acabou, mais longe você é capaz de chegar, querido. Então aguenta a pressão, fala para alguém aí, aguenta a pressão, porque Deus vai levar você muito longe. Fala para alguém, sustenta, aguenta, suporta. Glória a Deus, dá um aplauso para o Senhor, porque o Senhor é bom, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história. A Bíblia diz que Deus não vai deixar você passar por nada que você não possa suportar. Porque Ele acredita, Deus tem prazer na sua dor. Não é porque Deus é masoquista, mas porque Deus acredita que através desse processo, um azeite puro será extraído da sua vida e da sua história. Davi recebe o óleo da unção em 1 Samuel 16. Mas o trono só chega em 2 Samuel 15. 15 anos depois. Porque a manifestação da unção que Deus colocou sobre a vida daquele menino Davi, era necessário processo e pressão. Davi foi ungido. Aquela unção ainda não poderia ser manifestada. Não tinha como sair azeite dele. Não tinha como um rei sair dentro dele de uma hora para outra. Deus precisou submeter Davi a um processo e a uma pressão. E é exatamente isso que o Senhor está fazendo com alguém aqui. Eu creio que eu estou pregando isso para uma pessoa aqui, alguém aqui que está ouvindo essa palavra. Porque a unção sem formação gera deformação espiritual. Davi, comparado a Saul. Saul era aquele rei que foi ungido, clamado pelo povo. Saul não teve o mesmo processo, o mesmo desenvolvimento que Davi. Então isso gerou uma deformação espiritual em Saul. Porque todo o processo leva tempo. Diga tempo. Tempo. Há quanto tempo Deus está trabalhando em você? Há quanto tempo aquilo que Deus te falou está sendo desenvolvido em você? Eu digo por mim. Eu tenho um chamado de Deus na minha adolescência, estou com 37 anos. E até hoje eu dói. Porque Deus está desenvolvendo as promessas que Ele um dia fez para mim. Não é de um dia para outro. Existe um tempo para que esse processo seja desenvolvido na sua vida. Davi foi submetido a esse processo. Davi tinha o óleo da unção, mas o seu caráter ainda não havia sido formado. E um caráter só é formado através da pressão das circunstâncias. Não se forma caráter de uma hora para outra. Não se forma caráter jogando videogame. É a pressão da vida. São as dores da vida, as circunstâncias, as tribulações é que vão formar o teu caráter. Um caráter aprovado. É alguém que suporta as pressões da vida. É alguém que é transformado em uma azeitona para um azeite puro e fino. Deus está provando o seu caráter. Deus está refinando o ouro que existe em você. Davi então é submetido a esse processo. E o caráter dele estava sendo provado a cada circunstância. Davi então foi trabalhar para Saul como o tangedor da harpa. Foi perseguido por Saul. Saul tentou matar Davi 6 vezes. E Davi fala: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Davi chegou perto de Saul e não matou aquele homem. O que é isso? Caráter. Estava sendo provado por Deus, atestando a sua vida, moldando quem ele era. Davi teve que abandonar sua família, fugiu para o deserto, foi para a caverna, foi traído, abandonado, ficou solitário. Olha por quanta coisa esse homem ungido passou até que essa unção se manifestasse sobre a vida dele. Porque unção sem formação gera deformação. Caráter deformado, pessoas que não querem se submeter a um processo. Elas acham que já estão prontas. Receberam uma palavra e já foram. Não, meu, uma palavra, vamos embora. Deus falou comigo e chegou a hora, vamos embora. Não! Você vai se frustrar, você vai quebrar a sua cara, querido. Calma, sustenta. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus amassar o teu barro. Deixa Deus amassar a tua azeitona. Deixa Deus amassar a tua uva. Deixa Deus gerar e transformar a sua vida em algo puro, em algo de valor. Então não reclame.
das tribulações. Não reclame pelo que você tem passado, pelo contrário, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. As pessoas podem desistir de você. Alguém quando descobriu quem você era, alguém quando viu teu podre, alguém quando encontrou você sem maquiagem, largou você, abandonou você. Mas sabe o que é bonito? Deus não te abandona. Nada surpreende Deus. Deus já conhecia a tua história, Deus sabe quem você é, e Deus está trabalhando em você em cada circunstância da tua vida. Deus está falando para alguém aqui: não desista. Eu estou apertando, mas eu vou transformar você em algo de muito valor. Caráter. Deus está forjando o nosso caráter através dos leões e dos ursos que aparecem para a gente todo dia. Você não sabe em que circunstância isso vai ser usado. Davi também não sabia, mas mal ele esperava. Deus estava formando ele para cada etapa da sua vida. Deus estava formando um rei e Deus estava formando um general. Os leões e os ursos que a gente mata hoje são só um treinamento de Deus para grandes coisas que nós vamos enfrentar amanhã. Que quanto maiores são as coisas que nós enfrentamos, maior também é a unção que o Senhor extrai da nossa vida. Então, querido, Deus está treinando você. Deus está treinando você através do leão que você está matando, do urso que você não está entendendo que Deus te enviou. Deus não é mal com você. Sabe por quê? Porque no reino de Deus as coisas acontecem na ordem inversa. Quando nós somos pressionados para baixo, quando somos puxados para trás, é aí que Deus está gerando algo nobre na nossa vida. A Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Mas quando o homem se ensoberbece, Deus abate. Então a vida vai dizer, a sociedade vai dizer: cresce, aparece, mostra quem você é, seja o cara, fala mesmo o que você é, chega chegando, ser o melhor, você é o cara. A Bíblia é o contrário, Deus trabalha em ordem inversa. Quanto mais eu permito Deus me humilhar, quanto mais eu sou humilhado, quanto mais eu sou envergonhado, Deus transforma a minha vergonha em glória. Deus transforma a minha vergonha em dupla honra. Na hora certa, todo mundo que olhou para você, chamou você de azeitona, sem azeite. Você não tem futuro, você não é nada, você não vai ser ninguém. Você vai dizer: calma, não responde não, calma. Eu estou sendo só amassado pelo Senhor. Eu estou sendo amassado, pressionado, triturado. Na hora certa, o próprio Deus vai honrar você. Ele vai honrar a sua vida. E no lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra. Em nome de Jesus. O Senhor vai te honrar. Deus fará isso na sua vida. Eu também, na minha história, eu era só um menino que Deus queria usar. Eu tinha essa consciência. Deus queria me usar. E eu achava que eu também estava pronto já. Mas mal sabia eu que Deus queria me usar, mas eu ainda não tinha maturidade para isso. Vanessa vai lembrar que só o nosso cônjuge está com a gente a vida inteira, né? Então você não tem obrigação de conhecer a minha história. Você acha que eu cheguei aqui, talvez por sorte, não é? Ah, é pastor porque de uma hora para outra, é amigo não sei de quem e tal, mas você não conhece a minha história. A Vanessa lembra que eu pregava no Parque de Barroso, né, meu bem? A gente ia lá, domingo, saía do culto de manhã, escola dominical, todo mundo ia para casa almoçar, a gente ia lá carregar a Kombi, enchia a Kombi de som, ia lá para o parque, para a praça. Pregava para uma multidão de 4 pessoas, quando ninguém faltava do próprio grupo. E aí tinha um irmão que aceitava Jesus sempre. Um irmão não, né? Um cara que morava lá no parque, um morador de rua lá, e a gente orava: alguém precisa de Jesus aqui? Não tinha ninguém, só tinha árvore. Esse irmão vinha: meu Deus, glória a Deus. E ali foi o meu começo. E se aí um dia eu disse: Senhor, puxa vida, até quando, Deus, eu vou ficar aqui nessa praça? Eu quero palco. Eu quero microfone. Eu quero estar lá no lugar que o Senhor me prometeu. Mas ainda assim, mantendo a minha fidelidade, o meu amor ao Senhor, cumprindo o meu chamado, entendendo que o meu papel era apenas obedecer. Que alguma coisa estava acontecendo nos bastidores da minha vida que eu não conhecia. E aí eu aprendi que, na verdade, eu não precisava de palco para estar no palco. O que eu precisava era de um processo. Diga processo. Eu só precisava de um processo, ser submetido a um processo de Deus na minha vida. E através desse processo, Deus foi me ensinando, trabalhando na minha vida. E aí mudou o pastor
da igreja, o pastor Santos faleceu, veio o pastor Silas, me apresentaram para ele, comecei a trabalhar. E aí foi a grande moenda da minha vida, né? Aí passou um trator em cima de mim. E aí a gente mudando de trabalho, larguei o trabalho. Tantas coisas aconteceram que não tem como contar aqui 1 ano falando. Porque tanta coisa, né, amor? Tanta luta, tanta coisa, tanta pressão, tanto processo. Eu só estou aqui porque eu não desisti. Eu quis desistir. Eu tentei desistir. Mas eu não desisti. Porque no meio da luta, no meio da adversidade, dói demais. A gente não entende o que está acontecendo. A gente não compreende o cenário. A gente não entende por que, Senhor, eu estou passando por isso. Ninguém está passando por isso, mas eu estou. Mas qual que é o nível do azeite que você quer que o Senhor extraia da sua vida? Você não é qualquer um. Deus está submetendo você a uma pressão específica para o lugar que Ele tem para você. Eu lembro quando eu cheguei no templo antigo, muitos confundiam. Você vai ser o pastor de adolescente da igreja? Cara, um pouco mais novinho, né? Agora eu tô com essa barba, viu que é barba feia, ainda parece que é um pouco mais velho. Mas não é, a questão não é idade. A questão não é idade, a questão não é recurso, não é, a questão é, lembra? O quanto de pressão Deus submeteu você. O quanto de coisa você já passou na sua vida. É isso que vai falar da nobreza de quem você é. Isso que vai falar sobre quem você é em Deus. Deus está extraindo Ele mesmo de dentro de você. Então não desista dos processos que Deus está submetendo você. Na sua casa, na sua família, no trabalho. Não desista. Deus está dizendo para uma mulher aqui, não desista da sua história. Para um homem aqui, não desista do seu casamento. Não desista do seu ministério. A promessa que Deus te fez vai acontecer. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um processo. Existe um tempo de maturação, de desenvolvimento do que Deus quer fazer com você. Lembra de José? Deus precisava de um governador, de um libertador. Mas José era apenas um menino, que só tinha sonhos e promessas. Deus queria um libertador para o povo. Alguém que pudesse governar o Egito. E salvar o seu próprio povo da fome. Deus já havia previsto isso. Então, ou seja, eu sou uma resposta para o futuro que Deus já viu, mas eu não sei. As minhas promessas estão conectadas com o propósito de Deus para a sociedade, para a minha casa, para a vida. E eu preciso aprender a confiar no Senhor, dizer, Deus, me prepara, me apronta, me ajusta para o lugar que eu vou chegar. Me treina, porque eu quero estar preparado para exercer o propósito que o Senhor tem na minha vida. José então tinha sonhos, lembra? Deus deu um sonho a José, ele contou para sua família, ainda um menino inocente e imaturo. Fiel a Deus, mas imaturo. Porque fidelidade a Deus não substitui experiência de vida. Eu também era imaturo, também tinha sonhos, mas a minha imaturidade me fez cometer muitos erros. José então foi lá com os irmãos no campo. Não deveria ter feito isso, deveria ter feito de outra forma. Ele era imaturo, pequeno menino. Mas até na nossa imaturidade, até nos nossos erros, Deus está trabalhando. Pare de se culpar por causa daquilo que você fez. Pare de se culpar pelos seus erros do passado. Deus usou os teus erros também para te ensinar. Deus permitiu que o Jó fosse tocado pelo diabo, lembra? Levou tudo. Os animais, as vacas, os filhos morreram. A mulher quis abandoná-lo. Mas Jó disse, eu não vou arredar o meu pé daqui, eu vou confiar no Senhor ainda na minha morte. Eu farei menção do nome do meu Deus. Deus restituiu a Jó o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Dupla honra no lugar da vergonha. Deus sabe o que Ele está fazendo com você. Deus sabe o que está acontecendo na tua vida. Não desiste. Então Deus começa a passar José por uma série de processos. Ele não tinha resistência, não tinha maturidade emocional, estrutura. 13 anos, José foi submetido a uma pressão terrível. Porque um governador sem preparo, gera caos. O governo não acontece, não flui. Deus precisava transformar José nesse governante. José foi preso, injustiçado, jogado na cisterna, escravo, injustiçado, preso. Eu entendo que por mais que o Senhor fale o que Ele quer na minha vida, eu nunca vou ter tudo o que é necessário para o cumprimento do meu propósito. Eu não tenho todas as ferramentas. Para que essas ferramentas sejam geradas na minha vida, e por isso a gente pergunta, como vai ser? Como? Quando? Meu Deus, como é que é isso?
Deus vai submeter você a um processo para extrair de dentro de você aquilo que nem você conhece, que você tem. E José foi submetido à cova, abandonado, injustiçado pela mulher de Potifar, preso injustamente. Olha por quanta coisa esse governante passou a aprender, a ter experiência de vida, para aprender a governar. Ele foi esse trigo espancado, moído, amassado, literalmente. E qual foi o problema que José foi resolver no Egito, hein? Você lembra? Falta de trigo. Deus nos submete muitas vezes a um processo que já indica qual que é o nosso propósito. E você esteja passando por um momento de dor na sua vida, uma história difícil no seu casamento, Deus vai curar você disso aí, para que um dia você seja professora de casamento, para que você ensine alguém, para que da mesma coisa que você for curado, você possa curar alguém também. Deus está dando experiência na área em que você vai governar. Deus está submetendo você a um processo para você se colocar no lugar do outro um dia, ter empatia por alguém. Deus está ensinando você. Deus estava ensinando José. Eu escrevi algo aqui interessante, e isso é fato, né? No início da nossa jornada, a gente pede para Deus: Senhor, fala, me mostra, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Eu fico pensando, né? Se Deus tivesse me mostrado tudo aquilo que eu iria passar, eu vou passar por muita coisa, na verdade estou passando, né? Mas até aqui, se só até aqui Deus me mostrasse que eu ia chegar aqui, onde eu estou hoje, pelo tanto de coisa que eu tive que passar para chegar aqui, eu dizia: Senhor, obrigado. Acha outro. Eu não vou não. Eu não quero não. Acha outro no meu lugar, eu não vou. Eu não vou mesmo. Não tem como, não dá. Talvez se Deus tivesse mostrado tudo que você está passando na sua vida para ser processado e gerar esse azeite, você desistiria. Por isso que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Porque um homem sem processo destrói aquilo que Deus o entrega. Um homem sem processo não valoriza as conquistas da sua vida. Não valoriza o lugar em que Deus o colocou, porque foi fácil, foi rápido. Mas quando eu sou submetido a um processo doloroso, eu passo a valorizar a minha vida, a valorizar a minha história, a saber que quem me colocou aqui não foi um homem, quem me colocou aqui foi Deus. Por isso que Deus está passando, submetendo você a isso. Se a gente for falar então da Vanessa, né amor? Você imaginaria, se Deus falasse: minha filha, você vai falar de sexo na internet. Você dizia: eu? Eu não vou mesmo, sai fora. Não, senhor, eu não estava louco. Vanessa não abria nem a boca para dar a parte do Senhor. Microfone? Isso aqui não pegava o microfone. Muito na dela, não esquece, você não conhece a Vanessa. Você imaginar o que Deus fez com ela para isso estar acontecendo na vida dela, meu Deus, é muito amasso. Deus me usou um pouco para isso também, né? Como Deus também usou ela para me amassar. Como Deus usa uma mãe para amassar um filho, um pai para amassar um filho, um pastor para amassar alguém. Deus vai usando processos, pedras que passam sobre a nossa vida para extrair de nós um azeite. Aí olha: ai, Vanessa, está na internet, está na entrevista, tudo. Você não imagina a pressão. A pressão a que nós fomos submetidos, a que ela foi submetida, para que hoje ela tenha uma bagagem e uma história para falar sobre aquilo que ela fala. E aí tudo aquilo pelo que nós passamos começa a se encaixar. Ah, então hoje eu entendo por que eu passei por aquela traição, por aquela frustração, porque eu fui injustiçado, porque eu fui preso, porque eu fui caluniado, porque roubaram, porque mentiram, porque me empurraram, porque me agrediram, abusaram de mim. Deus está usando a sua história para extrair de você azeite. Para de culpar o diabo. Para de culpar as pessoas. Aceite o tratamento de Deus na sua vida. Porque por pior que seja a sua história, por pior que seja o cenário pelo qual você tenha passado, uma história de agressão, de abuso, ou qualquer que seja, querido, isso está extraindo de você algo nobre, algo puro. Se você crê no Senhor, isso vai ser usado por Ele para o amadurecimento da sua vida, para a valorização de quem você é. Não é qualquer um que suporta aquilo que você passou. Você é um sobrevivente. Você é uma sobrevivente que Deus está usando para manifestar a glória dele na sua vida. Deus estava preparando José para governar sob pressão.
estava sendo esmagado como trigo. Imagina o que um governante não passa. Imagina o que um governador do Egito, que é o maior império daquela época, não passa de pressão. Ele estava sendo treinado na pressão. Eu também tinha sonhos. E eu juro que eu não imaginava o que seria necessário para poder realizar o que Deus tinha para a minha vida. A Bíblia diz que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Literalmente, não tem como você ganhar de Deus. Mas está sendo uma surpresa para mim. Sim, porque o que Deus vai fazer na tua vida será sempre surpreendente. Você nunca vai acertar. Deus vai fazer muito além do que você imagina. Você não tem ideia do que Deus está gerando na sua vida. Você não tem ideia do que Deus está construindo em você. Você não tem ideia, você precisa só confiar. Senhor, eu confio. Extrai de mim azeite e óleo puro. Agora, na Bíblia, ninguém foi tão esmagado quanto Jesus. Jesus é o pão, Jesus é o óleo e Jesus é o vinho. Primeiro, Jesus foi moído como trigo. João 6,35, eu sou o pão da vida. Isaías 53,5, foi moído pelas nossas iniquidades, literalmente. E biblicamente, Jesus foi triturado como trigo pelas nossas iniquidades. Ele foi separado, cortado, moído, colocado no fogo. Para ele se tornar esse pão da vida que nos alimenta, Jesus também teve que passar pelo moinho da vida para cumprir o seu propósito. Ele também foi pressionado como trigo, moído pelos nossos pecados, para ser esse Jesus, esse Cristo todo poderoso. Se Cristo passou por isso, imagina eu e você. A nobreza de Cristo está exatamente em Ele ter passado por tudo aquilo que Ele passou. Jesus foi moído como trigo para se tornar o pão da vida. Jesus, primeiro milagre de Jesus, você sabe onde foi, não é? Em um casamento. O que Jesus faz? Ele transforma água em vinho, já simbolizando a sua própria vida. O máximo que eu posso apresentar para o Senhor é aquilo que aqueles servos apresentaram: água. Eu não posso fazer mais nada além do que isso. Eu apresento água, mas Deus vai lá e transforma essa água em vinho. O que é o vinho? É o produto final de um processo doloroso de pressão sobre a uva. Eu apresento água, mas Deus transforma em vinho. Eu apresento uma coisa comum. Quem sou eu? Ninguém. Quem é você? Ninguém. Ok, tá tudo certo. Mas se eu for colocado na mão de Deus, Deus transforma aquilo que é comum e ordinário em algo extraordinário. A Bíblia diz que o vinho melhor era colocado no início da festa, porque as pessoas iam se embriagar com o melhor e depois não sentiriam mais o gosto do pior. Mas lembra, Deus trabalha e faz as coisas na ordem inversa. O melhor da sua vida ainda está por vir. O melhor da sua história não está no começo dela, mas está no final da festa, no final da história. Quando Deus vai colocar a mão em você, sabe o que é legal dessa história? É que os noivos nem souberam daquilo que aconteceu. Nem souberam a festa, ia ser uma vergonha. Ia ser uma desgraça, uma família de posses. Pelo nível dos convidados, a Bíblia sugere que era uma família rica. Não podia faltar vinho numa festa de 7 dias no mínimo, que era uma festa de casamento daquela época. Acabar o vinho, uma vergonha total. E nos bastidores daquele casamento, o Senhor estava trabalhando para que não houvesse vergonha. Eu creio que existem coisas que você nem viu na sua história, mas Deus te livrou, Deus te salvou, Deus trabalhou nos seus bastidores, trabalhou na hora que você não viu. Ele transformou água em vinho na sua vida. Você nem sabe, você nem viu, você nem sabe do que aconteceu, mas Deus já estava lá nos bastidores da sua história, trabalhando para que não houvesse vergonha, não houvesse destruição. Creia, o Senhor tem poder para transformar a água em vinho. A gente não fala, aquele homem foi transformado da água para o vinho. De onde vem isso? Só Cristo faz isso. Cristo tem poder para transformar o que é comum em algo extraordinário. Jesus também foi esmagado na cruz, e o seu sangue derramado como um vinho. Por isso que nós tomamos a ceia. O que é a ceia? É o pão esmagado como trigo, e é o vinho representando o sangue de Jesus, porque o próprio Cristo é essa uva que foi pisada pelos homens, enquanto os homens acharam, enquanto o diabo achava que estava matando aquela uva, matando Jesus, na verdade estavam extraindo dele o seu verdadeiro propósito. Eu estou pregando para alguém aqui que você pode estar aqui hoje
sendo pisoteado pela vida. E talvez alguém não consiga ver a dor que você está passando, a dor que você esconde por trás da sua roupa, por trás da sua maquiagem, por trás do seu sorriso. Mas dentro de você existe alguém que está esmagado, pressionado pela vida. Alguém que está vivendo um tempo de dor, um tempo de luta forte na sua história, um tempo de confusão. Querido, não desista. Sabe por quê? Uva estraga, sim ou não? Estraga uva? Já comprou uva e estragou? Várias vezes, né? Vinho estraga. Pelo contrário, quanto mais o vinho é guardado, melhor o vinho vai ficando. O vinho não estraga. O vinho só melhora. Então, se estão pisando você, se você está sentindo dor, se você está numa história de pressão, deixa Deus pressionar você. E quanto mais pressão fizerem sobre você, isso vai destilando um vinho que vai ser fermentado e isso não vai estragar. Deus está transformando você em algo extremamente nobre. As pessoas podem te abandonar, não ligar para você, mas querido, Deus sabe aquilo que está fazendo na sua vida. Em último lugar, Jesus no Getsemane. Getsemane, a palavra Getsemane significa prensa de azeite. Jesus literalmente estava naquele momento como uma azeitona no lugar da prensa de azeite. E a Bíblia diz que ele soa gotas de sangue. Por que isso? Pressão emocional, pressão psicológica, pressão espiritual sobre Cristo. A humanidade inteira estava sobre ele. O pecado de toda a humanidade estava sobre Cristo naquele momento, ali no Getsemane, ele pressionado por toda a humanidade. Ele literalmente soa vinho, soa gotas de sangue, esmagado como uma azeitona. É preparado por Deus para ser o Salvador do mundo. Quanto maior o meu propósito, maior a pressão a que Deus vai me submeter. Nem Cristo escapou de ser pressionado, escapou de passar por um processo para que dele pudesse surgir o seu propósito, salvar os homens. E a gente vê na Bíblia, né? O primeiro Adão caiu em um jardim, morreu em um jardim, foi ferido no jardim, errou no jardim, pecou no jardim. Mas o segundo Adão, que é Cristo, também em um jardim, o jardim de Getsemane, um jardim muito bonito, ele venceu no jardim. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. E ele só pôde vencer o pecado porque ele suportou a pressão e obedeceu ao Senhor. Sabe qual é o resultado? Vamos ler para acabar. Filipenses 2, versículo 5 a 11, assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se à pressão, a si mesmo, sendo obediente, pressionado até a morte, morte de cruz. Por isso o resultado, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Quem suporta a pressão se torna valioso depois do processo. Deus o exaltou, Deus o deu um nome que é sobre todo nome. Ao nome do Senhor toda glória, toda honra. O nome do Senhor tem cura para a tua vida. O nome do Senhor tem salvação para a tua casa. O nome do Senhor tem mudança para você. No nome do Senhor, o diabo estremece, os demônios estremecem, porque Jesus viveu a pressão, obedeceu, e Deus extraiu dele o melhor. O melhor. Fica de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor. Quem suporta a pressão chega mais longe. Sabe quem eu aprendo? Não sei se essa frase tem aí, mas que o processo é tão doloroso na sua vida, sabe por quê? Porque Deus está arrancando versões antigas de você. Você não quer abandonar o seu eu velho.
Você não quer abandonar o seu eu do passado. Você não quer abandonar quem você era ou quem você é. E aí Deus vai lá e submete você a uma pressão, porque Deus vai mudar a sua forma. Deus não quer que você continue como uma azeitona. Ele quer transformar você em um azeite. Vai doer, mas você vai ser transformado. Vai gerar vinho novo na sua vida, pão fresco na sua história. Uma nova versão está nascendo hoje. Xarababa carababa, xerebebe carababa. Xarababa carababa, xerebaba cara. Não abandone o processo. Aquilo que está esmagando hoje você, talvez seja exatamente o que Deus está usando para levar você para um lugar ainda maior. Aquilo que vai alimentar, curar e salvar muitas pessoas. Olha que interessante. O azeite, ele é o azeitona naquela época não era usada para nada, só para se alimentar e só. O azeite é usado para iluminar as estradas. Era usado para ungir reis e sacerdotes. E o azeite era usado para curar feridas. Lembra aquele homem que foi pego na estrada? O azeite foi colocado na sua ferida. A azeitona não serve para nada, mas olha as propriedades do azeite. Ou seja, o que Deus está fazendo na sua vida vai tornar você alguém útil para o reino de Deus. Você vai ter muitas funções, você vai ter muita coisa para fazer através da tua vida. Deus vai usar você para muita gente. Antes você não servia para nada, mas depois do processo Deus vai enobrecer a tua vida. Você vai iluminar famílias, você vai curar pessoas, você vai colocar a mão sobre pessoas. A unção do Senhor vai se estabelecer sobre a sua vida. A uva não representa muita coisa, mas o vinho na Bíblia representa alegria. O vinho representa novidade. Deus quer trazer alegria para a tua casa. Você vai carregar alegria. Mas pastor, estou vivendo um tempo de tanta dor, de tanta tristeza. Mas é no meio dessa tristeza, no meio dessa vergonha, que Deus vai trazer a alegria de volta. O trigo transformado em pão representa sustento, prosperidade. Eu queria pedir para você, olha para o lado aí, dá um sorriso para alguém. Dá um sorriso. Começa a celebrar isso com alguém. Sabe por quê? Fala para alguém: você é um sobrevivente. Você é um escolhido. Você é um vencedor. Você não está aqui à toa. Toda a pressão a que você está sendo submetido está gerando uma nova versão na sua vida, em nome de Jesus.